Nós já estamos ao vivo, daqui a pouco nós vamos lhe chamar. Tá ok. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O açaí, verdadeiro e precioso ouro roxo. Uma espécie que conquistou o Brasil e o mundo. E o Ceará sai na frente, sim. No município de Paracuru, com uma considerável produção, já é realidade seu cultivo. Tudo já bem adaptado para a região. Estamos falando da Fazenda Agropar, pioneira no cultivo comercial do açaí no Ceará, com produtividade e rentabilidade para o produtor. O que era sonho, hoje é realidade. Estamos localizados na comunidade de Vila Branca, em Paracuru, no estado do Ceará, a 90 quilômetros de Fortaleza, e contamos com uma parceria da Embrapa, onde foram desenvolvidas mudas para se adaptarem ao clima nordestino. As palmeiras e seus cachos enormes e bem nutridos contam com as abelhas, no seu importante papel no sistema agropastoril. E dos frutos dos açaizeiros, além do açaí, é extraído o vinho, a polpa, o pó de café, palmito, ração animal, óleo, artesanatos, sem falar que suas palhas trituradas voltam para o solo como matéria orgânica, tornando-se assim totalmente viável e real. Mais uma alternativa econômica para o agronegócio no estado do Ceará. Se levarmos em consideração e seguirmos o caminho do açaí no exterior, os Estados Unidos consomem 40% da exportação da espécie e o mercado na Europa, o fruto movimenta 17 milhões de euros, sendo visível o potencial do açaí brasileiro. Com o aumento das exportações, o câmbio favorável e a oportunidade de conquistar novos mercados, a Agropar tem a missão de fazer com que muitos pequenos e médios empreendedores rompam as fronteiras dos seus negócios e passem a acreditar no investimento, para garantir o sucesso do processo como um todo. Estamos falando de frutos extremamente nutritivos e saborosos, de polpa roxa, suculenta e única, um fruto calórico e energético, rico em vitaminas, sais minerais, fibras e antioxidantes. Portanto, com cadeia produtiva sólida e análise do contexto atual de momento de consumo, o investimento no cultivo de açaí é seguro e garantido. A Fazenda Agropar é um viveiro especializado na propagação e comercialização com toda a expertise e excelência. Então, vem para Agropar. Aqui, todos estão prontos para dar todo o apoio e muitas dicas para você iniciar o seu projeto agora mesmo. Entre em contato e conheça todas as vantagens. Acesse nosso site www.agropar.ind.br ou nosso Instagram, @agroparbr. A TV Litoral apresenta Programa Empreendendo. Em instante, no ar.
Apresentação: Carlos Nepomuceno. Muito boa tarde. Hoje, 20 de 8 de 2025, está no ar mais um programa Empreendendo. E no nosso programa de hoje, nós estaremos trazendo aqui para um bate-papo conosco um gaúcho, né, que trabalha na área do agro como consultor nessa área, é administrador de empresa e de Porto Alegre, né? Isso que mora na região metropolitana de Porto Alegre, mais realmente igual a Sapiranga, como nós temos também aqui em Paraipaba. E para começar esse bate-papo de hoje, nós pedimos a você, telespectador, que está conosco, que nos acompanhe, mande seu like e também comente sobre o programa de hoje, o programa Empreendendo, onde nós estaremos agora já conversando com Celso Ricardo. É um prazer, Celso, ter você novamente aqui no programa Empreendendo e desejaria, na sua apresentação, já você falasse quem é você no cenário nacional brasileiro. Olá, boa tarde a todos. O prazer é meu poder estar aqui contigo novamente, poder participar desse programa, que tem uma voz muito importante, principalmente, né, para esse elo mais fraco que nós viemos acompanhando, que é o produtor rural, que é o setor primário. Bom, eu me chamo Celso Ricardo, sou consultor do agronegócio, já representei várias cadeias produtivas em Brasília, os interesses, principalmente do produtor rural, para nós trabalharmos sobre, né, as propostas eram para trabalharmos sobre crédito, sobre juros, sobre taxas e também para trabalhar o endividamento do produtor rural, bem como projetos de leis em vários segmentos. Já representei desde o produtor de cacau do sul da Bahia até o produtor de leite de Minas e Rondônia, bem como a pecuária de corte, assim como o produtor de arroz, os interesses do produtor de soja, erva mate. Então a gente faz um trabalho muito extenso, né? São 26 anos já trabalhando nesse segmento e nós estamos expandindo porque hoje no Brasil a gente vê que, independentemente da cadeia produtiva, nós precisamos viabilizar economicamente e financeiramente o produtor rural brasileiro. Em todos os aspectos, pequenos, médios ou grandes, a inviabilidade está cada vez maior, a gente tem notado as margens de lucro cada vez menor e a gente precisa apresentar propostas e situações para viabilizar que esse homem do campo, seja o produtor de coco ou o produtor de trigo, de soja, ele consiga se estabelecer na sua propriedade rural, pequena, média ou grande, e a partir do investimento, da colheita e da comercialização, ele garanta, né, o lucro que ele precisa para se sustentar e também para honrar os seus compromissos financeiros, tendo em vista essa situação triste que nós estamos vendo no Brasil, que é o alto endividamento e também os altos pedidos de recuperação judicial, principalmente por parte do produtor rural brasileiro. Celso, a gente falando, né, sobre as políticas públicas que hoje tem no Brasil, né, e a gente vê a realidade existente hoje nos campos do nosso Brasil, de norte a sul. Então, eu queria falar hoje desse assunto que nós estamos vivendo aqui, um momento aqui no Ceará, que é a política de incentivo à cocoicultura. Então, que teve, né, a qualidade dela através da lei 14.975 de 2024. Então, eu queria que você nos falasse sobre essa lei, que você abordasse aí esses aspectos dessa política nacional de incentivo. Olha, essa é uma situação preocupante para a gente que está em Brasília e quando a gente anda também pelos estados, pelas assembleias constituintes aí, a gente vê muito e acompanha muito projetos de lei que são projetos direcionados a um agronegócio que eu considero de gabinete, onde tudo funciona, tudo dá certo e tudo é bom. Mas são inúmeras as leis que a gente vem estudando e eu peguei agora recentemente essa lei que tu falou, a 14.975, que assim como outras leis no Brasil, a legislação brasileira de uma maneira geral, ela é muito bonita, ela é muito impactante no papel. E essa lei agora aqui da cocoicultura de qualidade, que seria uma lei para incentivar a produção, o que nós estamos acompanhando é que não há evidências nenhuma evidência de que essas ações que foram apresentadas nessa lei 14.975 estejam sendo efetivamente implementadas no campo.
Não existe relatos, essa lei é uma lei que a gente pode considerar nova, de 18 de setembro de 2024, é uma lei que ela foi aprovada, até ela ser implantada ou até mesmo implementada, demora, né? E isso a gente pode ver agora até no próprio Plano Safra. Nós estamos vendo agora nessas questões ligadas à MP, né, do Brasil soberano, que vai impactar sobre os países que deixaram de exportar para os Estados Unidos, um exemplo que eu estou dando, são leis assim como essa da cocoicultura que são muito bonitas e muito práticas no papel. Mas se nós pegarmos um carro e sairmos a campo, nós vamos ver que para o produtor rural, né, ela não chega. Para o produtor de campo, do coco, a gente tem acompanhado que ela não chegou com eficiência em praticamente nenhum dos locais, né, nenhuma das regiões que o produtor cultiva essa cultura e que precisa de uma lei dessas, principalmente pelas diretrizes que ela tem, né, que é de levar um crédito mais subsidiado, levar condições para que esse produtor tenha acesso à assistência técnica de qualidade, diversificação, tecnologia. Então, o que nós temos acompanhado, o que eu vi nos últimos dias, procurando cada vez mais acessar essas condições impostas ao produtor de coco, o que nós notamos é que entre a lei escrita e aprovada de 2024 e o produtor de coco, a gente não viu ainda relatos significativos do impacto dessa lei positivamente falando, né, para o produtor. Isso mesmo. E tocando aqui em relação ao Ceará e também citando aqui Alagoas, parte da Bahia, essas ações estaduais, que o acesso, né, real ao produtor, e ainda se falando também do não endividamento dos produtores de coco. O que é que você pode nos dizer sobre isso? Olha, quando a gente vai para as leis estaduais, a gente viu que Alagoas está esperando, né, que benefícios sejam oferecidos para que ela tenha acessos concretos a esses subsídios. Pensando até no próprio PAA, né, no Programa de Aquisição de Alimentos, que deveria ser uma ferramenta que viesse a impulsionar principalmente os pequenos produtores. Assim como no Brasil inteiro, o PAA e o PNAE, propriamente dito, que foram órgãos, né, foram situações criadas pelo atual governo, o índice de relevância dele, principalmente para o produtor, ainda é muito pequeno. Não tem oferecido subsídios para que a agricultura familiar ou os pequenos produtores conseguissem se sustentar a partir dessa comercialização teoricamente garantida que deveria fomentar. Porque quando a gente fala em pequenas propriedades rurais, agricultura familiar, enfim, nós temos acompanhado ao longo dos anos, a nível dos 26 estados e do Distrito Federal, é que a agricultura familiar ela não consegue se sustentar. As políticas implementadas para a agricultura familiar, pode ser até, nós podemos usar um comparativo em cima do próprio Plano Safra com os juros oferecidos, que não são juros reais, os anunciados pelo governo. Quando a gente busca a equalização desses juros, eles são muito maiores, porque os bancos estão trabalhando com juros de livre comércio, de livre mercado. Então, assim, a partir dessas questões que fazem com que o produtor não tenha garantia de buscar um investimento, investir na sua terra, na sua produção e, mais do que isso, ter a garantia da comercialização, tudo isso torna a inviabilidade muito grande para uma cultura que nem nós estamos falando do coco, né? Que para mim, analisando dados e números, ele é o futuro da verticalização que nós podemos usar, principalmente para a região Nordeste. Se nós conseguíssemos leis que fizessem com que acontecesse a verticalização, que a gente chama, do campo até o consumidor final, nós estaríamos agregando valor a essa produção, deixando com que esse produtor trabalhasse somente com o coco in natura, que ele acaba ficando nas mãos dos atravessadores, e por isso são alguns incentivos que têm que vir bem grifados, bem identificados nessas leis, tanto federais como estaduais. Como eu disse, Alagoas espera por incentivos ainda, subsídios para entrar no PA. E quando a gente vai ver no Ceará, não foi encontrado ainda benefícios, né, que venham a concretizar políticas que estejam beneficiando o produtor de coco. Então está tudo muito complexo. Nós temos uma grande cadeia produtiva com muito potencial, só que não depende só do produtor de coco. Ele precisa de assistência, de orientação, de incentivo e mais do que isso, políticas públicas que subsidiem essa produção, tendo em vista inúmeros fatores, né, fitossanitários, climáticos, que vão incidir, sim, sobre a produção de coco, que nem está acontecendo no restante do país. É isso mesmo.
E principalmente aqui em Paraipaba, né, que desde 2014 que foi incentivado como a capital do coco no Brasil, mas mesmo assim os produtores, né, rurais ainda sofrem, né, uma determinada demanda porque não tem uma assistência técnica que atenda no total, né, todos os produtores de coco que nós temos. Mas falando dessa importância do coco para o Brasil e para o Ceará, o que é que você pode nos complementar mais? Olha, em termos gerais, se nós pegarmos essas questões agora ligadas à saúde, né, a água de coco ela tem uma importância muito grande. E assim como nós podemos criar um comparativo, né, que eu acho importante, com relação à produção de leite, né, os derivados do leite que agregam valor e que não chega no produtor de leite, assim eu faço comparativo também com os próprios produtores de coco, né? Nós temos coco ralado, coco desidratado, a polpa do coco, o leite, enfim, nós temos condições a partir de um produto riquíssimo, saudável, nós estamos aproveitando muito pouco essa qualidade. Por isso que infelizmente, nós vamos ter que começar dos estados do Nordeste para o Brasil. Tu falou muito bem, é Bahia, Sergipe e Ceará, né, que são os grandes produtores. E aí nós temos o próprio Ceará como o maior produtor, né, de todos eles. Nós estamos falando de 75% da produção aí no Nordeste. Então nós vamos ter que buscar, mas isso depende muito, sabe, do próprio produtor. Ele se unir, ele se ajudar para montar uma voz forte para que vereadores, prefeitos, deputados estaduais, a própria Assembleia Legislativa do Estado e para nós chegarmos também a deputados federais e senadores da região, para nós desenvolvermos projetos de leis que não fiquem dentro de gabinetes. Nós temos uma produção riquíssima que pode crescer dentro do Brasil muito ainda. As perspectivas, por exemplo, é de um crescimento de 15% até 2023 para a produção e também para a comercialização do coco, mas como eu disse, falando nessa verticalização. Nós precisamos dar amparo para o produtor do coco in natura, mas criar uma cadeia produtiva, né, do campo até a comercialização, agregando valor, para envasar essa água de coco, para dar incentivo e melhorar a renda, principalmente dos pequenos produtores. Existem caminhos. A gente sabe que existem caminhos, existem possibilidades da gente criar projetos de lei interessantes, levar a informação, a própria assistência técnica aqui no Brasil ela é muito, muito precária, precisa melhorar e melhorar muito. Se nós investirmos no que nós temos hoje e dar condições para esse produtor de coco melhorar a qualidade do seu produto e o aproveitamento com maior margem de lucro, eu não tenho dúvida que esses 75% hoje que ficam para a região Nordeste, em termos de produção e importância, ele pode significar muito mais agora considerando a viabilidade econômica e financeira para dar estabilidade e tranquilidade para esse produtor de coco poder investir mais ainda, né, na sua propriedade e aumentando a sua produção, que ainda tem espaço de crescimento também. É isso aí, né, que você tocou realmente, como aqui nós, na Paraipaba, sendo a cidade, né, do Ceará, que é a capital do coco, né, mas ainda falta muita assistência para o produtor, para poder também eles terem o determinado incentivo e também a união, né, isso é necessário, mas vai se trabalhando para poder abrir mais a mente desse pessoal, como agora no próximo mês de outubro, nós vamos ter aqui uma feira nacional do coco, onde muitos podem aproveitar aí para poder conhecer, né, as técnicas, veio a área econômica e financeira, como você falou. Mas você podia nos tocar mais sobre essa viabilidade, né? Você já citou a econômica e financeira, e também a operacional e a comercial. Como é que a gente pode levar para poder mostrar para o produtor rural nessa área do coco? Eu só quero fazer um adendo para essas questões das feiras no Brasil, né? O que nós temos visto no Brasil inteiro é também um distanciamento desse produtor, de quem realmente coloca a mão na massa. E eu estou falando de várias feiras que faço parte. A grande maioria delas tem servido a nível de Brasil muito como... eu classifico, tá? É a minha opinião. A gente tem visto palestrantes e empresas que estão lá muito mais para ter o seu ego massageado do que propriamente levar algo viável para esse produtor. Eu não conheço a feira aí do Nordeste, do Ceará,
mas eu espero que seja uma feira que se aproxime muito do produtor de coco, para dar realidade para esse produtor em termos de visão de negócio, de ampliação, de resultados, que não seja uma feira somente para lançar marcas e para grandes indústrias, né? Ou grandes produtores. As feiras no Brasil, elas precisam ser direcionadas para pequenos, médios e grandes na mesma importância, até porque que um conglomerado de pequenos e médios, se nós tivermos uma cooperativa como foco, ela tem muito mais produção e significado em termos de produção e volume para as grandes indústrias beneficiar. Então, eu espero que essa feira leve a esse produtor a condição dele entender de fato o que ele pode levar para a sua propriedade e, a partir daí, informações, números e dados não muito complicados, tem que ser de fácil acesso e entendimento, para o produtor sair da feira e poder chegar na propriedade e decidir. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque o impacto vai ser real. E isso também para as empresas, né, que prestam assessorias. A gente precisa falar uma palavra mais simples, números não precisam ser complicados a nível de gráficos muito confusos, a gente tem que simplificar. No Brasil, hoje, agronegócio é simplificação, para que nós possamos entender o que nós temos nas mãos e onde nós queremos chegar. Agora, as questões de viabilidade, o agronegócio brasileiro hoje, em todas as cadeias produtivas, e eu levantei as últimas 10 com maior expressão hoje, principalmente pensando em PIB e balança comercial, viabilidade econômica e financeira não existe em praticamente nenhuma. Nós estamos lidando com margens pequenas da soja, do arroz, do milho, da pecuária de corte, de margens pequenas até margens negativas. O que nós vimos hoje da produção de coco, né? Falando em viabilidade econômica e financeira de uma maneira geral. A viabilidade, ela existe sim, né? E ela já está comprovada pelo crescimento que a produção de coco vem tendo, principalmente em polos irrigados e tecnificados. O que seria isso? Os tecnificados, aqueles que têm uma tecnologia, que têm estudos e pesquisa, aqueles que têm uma assistência técnica diferenciada, né? Como aí em Paraipaba, pelos levantamentos que a gente tem visto e que a gente fez, que a produtividade está chegando em média aí 27 mil frutos por hectare ao ano, que é altamente rentável. Mas o problema, volto a dizer, está ligado ao custo, porque isso são em áreas irrigadas, né? E tem o custo da energia, que no Brasil hoje disparou muito, que representa o maior peso no custo operacional total. E aqui fica uma observação para todos que nos assistem, que no Brasil a gente acabou vulgarizando a palavra custo. Quando eu comparo o custo de produção, que eu estou me referindo a um pé apenas de coco, aquilo que ele produz, o que eu invisto nele, se eu pegar uma situação unificada e comparar com o preço de mercado, eu até consigo achar um resultado melhor. Mas o produtor rural brasileiro, ele não pode esquecer que nós temos que falar de custo operacional total. Tudo que entra da porteira para dentro da sua propriedade, o que ele paga de juros, alimentação, o seu sustento, tudo isso entra na comercialização do fruto, na comercialização do coco. Então, quando nós consideramos essa situação, a gente vai analisando que os resultados são muito apertados e muitas das vezes negativos. Como eu disse no início, o produtor de coco trabalha muito ainda com as questões do coco in natura. Um grande valor agregado fica para os atravessadores que transformam e beneficiam esse coco na água, no coco ralado, na polpa, no leite, enfim. Então nós temos que estar muito ligados nessa questão que traz a inviabilidade econômica e financeira, econômica no sentido do produtor buscar o crédito para investir e o financeiro em cima da margem de lucro, que é muito apertada e muitas das vezes não garante a esse produtor honrar os seus compromissos, e ele acaba entrando num endividamento que não é somente com o banco. Ele tem com o mercado da esquina, com aquela agropecuária que ele busca, né, os insumos dele. Então, se nós compararmos essas despesas e esses custos, ela torna inviável. Então, a viabilidade econômica e financeira vem a partir de uma produção maior, da diversificação a partir do coco in natura e desse controle dos custos, né, que precisam incentivar uma maior produção para que ele tenha um impacto menor lá na hora da venda, deixando uma melhor margem para o produtor de coco. Quando a gente analisa a viabilidade operacional, e nós analisamos o Brasil como um todo, se considerarmos Embrapa e as outras empresas de pesquisa, o Brasil tem tecnologia consolidada para produzir coco com alto nível. Isso já está comprovado. Né? Manejo, irrigação eficiente, híbridos e até pacotes de adubação. Tudo isso já tem pesquisa e dados. Mas o grande problema é que a maioria dos produtores
aquele produtor mais simples, que ele não tem acesso, até devido a essa falta de assistência que vá até ele. Os governos municipais, estaduais e até mesmo o governo federal têm que se preocupar em levar a informação e assistência técnica até esse produtor. Então, o problema está aí, que a grande maioria não tem acesso a essa tecnologia, ficando preso a sistemas antigos, antiquados, que não garantem uma produtividade maior, ou seja, uma produtividade baixa, e com os altos custos de produção acabam acarretando uma margem negativa. Então, esse é um grande problema que nós temos em termos de viabilidade econômica e financeira, como eu falei, e também da viabilidade operacional. Agora, quando a gente traça uma análise dessa potencialidade dos estados do Nordeste, e aí falando do Ceará e da região de Paraipabas, nós temos uma viabilidade comercial a ser analisada. E ela mostra para nós o seguinte, que o mercado interno de água de coco no Brasil, ele é muito promissor. Em 2023, os dados estatísticos mostram para nós que houve uma movimentação de mais ou menos 800 milhões de dólares. E a previsão, como eu disse lá no início, é de um crescimento de até 15%. Então tem margem, mas não é uma margem para nós sairmos produzindo coco a qualquer custo. Nós temos que produzir um coco que nós possamos agregar o valor. Senão eu vou aumentar o custo e não vou ter resultados positivos, muito pelo contrário. Eu vou aumentar o resultado negativo. Então, não é só a água de coco que nós temos condições de negociar, de comercializar. Nós temos, como eu disse, o coco ralado, que o Brasil importa muito. Nós temos o leite de coco, nós temos a polpa. Então, tem mercado garantido para isso. Agora o diferencial está em como nós vamos fomentar essa cadeia produtiva. Só o setor produtivo, só o campo? Não. Nós temos que fazer com que esse produtor tenha acesso a condições de montar uma agroindústria para ele transformar, para ele beneficiar, né? Para que ele possa agregar valor na diversificação e, a partir daí, ter um resultado positivo. E esse resultado positivo está diretamente ligado às questões econômicas, na garantia dele pagar os seus compromissos, né? As suas linhas, o seu crédito que ele busca, e o financeiro garantir aí a margem de lucro e a sustentabilidade das operações dentro da sua propriedade rural. Muito bem. E uma outra coisa que eu queria enfocar para aqueles que estão nos assistindo, principalmente os produtores rurais, né? O que é que você pode falar em termos de oportunidades estratégicas que podem surgir para o produtor rural? Olha, o que nós podemos analisar assim, de início, desde que nós começamos, é essa questão batendo nessa tecla muito da verticalização. Como eu disse, só produzir o coco, colher o coco e sair, como a gente vê pelo Brasil inteiro, né? A gente vê na região de Tocantins, a gente vê no litoral, até mesmo no Rio Grande do Sul, o coco in natura sendo vendido ali de uma maneira ainda muito precária, sem agregar valor. Então, assim, em termos de estratégia, a gente tem que saber que o futuro da cadeia produtiva do coco, assim como todas as outras no Brasil, que nós temos que parar de nos orgulhar, de acharmos que ser o país das commodities é muito bom, muito pelo contrário. Nós gastamos para produzir e vendemos barato. Então, na cadeia do coco, o futuro está na verticalização e no cooperativismo. Por que o cooperativismo? Porque no momento que eu tenho 10, 20, 30 produtores produzindo uma média pequena, não com significado grande para poder criar uma agroindústria, ele acaba ficando nas mãos dos atravessadores, assim como o produtor de banana está no Rio Grande do Sul. Ele não produz, ele não consegue entregar direto para quem compra, então os atravessadores compram barato e acabam tendo um preço interessante na hora da comercialização de quem consome, com um maior valor agregado. Então, o grande diferencial, o grande ponto estratégico está nisso, verticalizar e criar um cooperativismo. O produtor de coco, se ele criar uma cooperativa, ele compra insumos mais baratos devido ao volume, a importância da compra, ele vende melhor porque ele tem um maior volume, um maior impacto no mercado. Então, quem somente vende o coco in natura, como eu disse, vai ficar refém do atravessador. Então, o grande detalhe está em criar uma cooperativa, criar um significado importante a partir de um grande volume e, se possível, a partir do cooperativismo, do volume da produção do coco in natura, a partir de leis e políticas públicas que incentivem a produção, o produtor criar, a partir do cooperativismo, uma agroindústria, para beneficiar esse coco, agregar valor e diversificar o mercado.
as questões de oportunidades estratégicas, elas estão aí. Não pode ser diferente. Caso contrário, o produtor vai seguir sendo refém dos atravessadores. E, Celso, a gente vendo aqui, conversando, já abrindo a mente, né, do produtor rural, principalmente aqui do Vale do Curu, especificamente aqui de Paraipaba, eu queria que você dissesse aí qual é a sua opinião que você tem sobre os principais desafios que podem vir e que pode o produtor rural abraçar. Olha, os principais desafios estão ligados nesse conceito de commodity, nesse conceito de coquinatura. Por quê? Eu sei. Nós temos custos elevados de irrigação e energia, como eu falei. E isso tem um impacto muito grande, significativo muito grande, na hora de vender o coco. Se tu trabalhar com ele natura e tu calcular esse percentual, ele tem uma abrangência muito grande para o preço final. A concorrência com países, né, que produzem mais barato, e aí eu volto lá atrás, o Brasil ainda importa em torno de 20 mil toneladas de coco ralado e desidratado. E isso é muito ruim. As importações de água de coco processadas para mercados exigentes nos Estados como os Estados Unidos, a Europa e o Oriente Médio, elas podem crescer muito. Então, a questão está nessa situação. A concorrência dos produtos que entram no Brasil, a importação é muito alta ainda, quando a gente fala em importação. Infelizmente, a carga tributária para quem importa às vezes é zero, mas se nós pegarmos tudo que nós pagamos para produzir, faz com que haja essa deslealdade, né, uma concorrência desleal. Então, nós temos também a vulnerabilidade às pragas, que nós temos que cuidar muito das questões de praga no Brasil. Né, a falta de logística industrial e também algumas regiões com riscos climáticos. Então, além disso, nós temos essa questão de acesso a crédito para irrigação, que ainda não tem uma legislação específica, e também para a própria agroindústria que eu falei, a partir da criação desse cooperativismo. Então, falta muita coisa. Só que essas coisas não dependem do produtor. Essas coisas dependem, infelizmente, e eu digo infelizmente, porque a política se sobrepôs a essa situação, os interesses das grandes indústrias se sobrepuseram, e o que acontece com o produtor de coco é o que acontece com todos os produtores do Brasil inteiro. Às vezes, ou muitas das vezes, não existe uma preocupação para o setor primário, não existe uma preocupação para quem produz essa matéria-prima. Então, estamos ligados a uma série de fatores que não dependem do produtor. Por isso, a importância que nós temos na hora que nós vamos eleger um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal ou um senador. Tem que ser pessoas ligadas porque nós precisamos de políticas públicas, como eu disse nesse caso, para a irrigação, para o fomento e a criação de agroindústrias. Nós precisamos de políticas que protejam quem produz no Brasil, que não facilitem a entrada de produtos já com valor agregado, enquanto nós estamos sofrendo para produzir a commodity no Brasil. Então, são inúmeros os desafios que nós precisamos. E como eu disse lá, na hora que falou da feira, as feiras elas têm que ter uma linguagem fácil e completa. Não podem só vender resultados positivos, porque nós sabemos que a realidade não é. Fazer uma grande festa para trabalhar a emoção na frente da razão não é justo para o produtor. Porque muitas das vezes ele sai daí, se endividou nas feiras, comprando maquinários que muitas das vezes nem vão ser aproveitados ou não garantem os resultados que as feiras prometem. Então os desafios são muitos. As oportunidades estratégicas, elas vêm junto. Só que o produtor precisa de acompanhamento, orientação, cursos e palestras específicas para que ele entenda realmente quais são os passos que ele tem que dar para que ele tenha sustentabilidade nas operações e garanta a margem de lucro que ele precisa. Celso, foi muito bom a gente bater esse papo, então eu queria que você levasse, né, a sua mensagem final aqui, não só para o produtor rural, mas aquele também ligado principalmente às mulheres que nós temos aqui, as mulheres aqui num determinado setor chamado D2, que trabalham com a agricultura familiar. Então, desejar agradecer a sua participação e a sua mensagem final, mais uma participação aqui no programa Empreendendo. Olha, para mim é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês. Muitas das vezes as pessoas confundem, né?
que uma pessoa de uma determinada região, ele conhece muito daquela região, é o que nós encontramos. As pessoas se especializam muito nas suas áreas e nós temos outras pessoas que pensam a nível de Brasil, até mesmo porque eu venho de uma família de produtor rural, nós trabalhamos com pecuária de corte, pecuária de leite, plantação também. Então eu sei muito bem os problemas que nós vivemos no campo em vários aspectos. A gente tem clientes do Brasil inteiro, pecuaristas, agricultores, e a gente sabe, assim como produtor de cacau do sul da Bahia, para nós podermos dimensionar o tamanho da nossa ação a nível de Brasil, o tamanho dos problemas que nós enfrentamos para nos sustentar dentro da nossa atividade. E aí na região não é diferente. O coco, ele pode ser com certeza um motor de desenvolvimento regional no Brasil inteiro, especialmente no Ceará, que é o polo, né? O grande polo de produção. Mas para isso a gente precisa de gestão estratégica, tecnologia e políticas públicas específicas que reduzam esses custos e aumentem a competitividade. Agora, falando da mão de obra, né, das mulheres, elas são fundamentais. A mulher ela tem um molho clínico, a mulher ela tem um detalhe diferenciado em termos de qualidade, de análise de resultado muito grande. Então hoje o agronegócio é muito diversificado, não existe uma figura masculina que seja predominante, muito pelo contrário. As mulheres estão avançando muito dentro do setor do agronegócio, e que bom que nós temos acompanhado trabalhos magníficos de mulheres espetaculares dentro do setor, que têm aberto os olhos para buscar investimento. Muitos dos produtores pensam que investimento é custo e não é. Né? Nós temos que saber que investir da maneira correta vai trazer resultado para quem produz, e as mulheres, de uma maneira geral, estão de parabéns pelo belíssimo trabalho que fazem, e eu espero ainda, né, nós podemos ir em outra oportunidade para trabalharmos já resultados diferentes e ver que o produtor de coco mudou um pouco a sua visão, está investindo no cooperativismo, já está falando em agroindústria, e quem sabe marcas, né, vão estar no mercado nacional trabalhando com água de coco ralado, e isso tudo produzido no Brasil. É a nossa esperança, porque assim como eu disse que vem de família de produtores rurais, o meu desejo é que todos, independentemente das cadeias produtivas, consigam não só se sustentar na sua propriedade rural, mas que garantam a lucratividade e a motivação, não só para eles, como para as próximas gerações ainda que hão de vir e fortalecer o setor do agronegócio brasileiro. Celso, muito obrigado aí pela sua participação, e esperamos, né, em outra oportunidade a gente trazer mais outros assuntos que impactem também nessa parte do agronegócio. Uma boa tarde e até a próxima vez, se Deus quiser. Nós vamos agora para um breve intervalo. Muito obrigado. De nada, e fique com Deus. Então, nós vamos agora para um breve intervalo e, em seguida, nós voltaremos trazendo uma entrevista com de Paracuru, da Escola Educandário e CIEP de Paraipaba. Voltamos já. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa.
proteger, cuidar sem saber a distância, estar perto, longe, ou ali na esquina, estar presente, estar ao alcance, denunciar, ajudar, confortar sem conhecer, apoiar sem esperar, estender a mão, estender a vida, chamar a qualquer hora, falar hoje, amanhã, mas nunca depois, ligar no silêncio, ligar as histórias. Violência doméstica. Não é normal viver essa rotina. Disque 181 e denuncie. Secretaria da Segurança Pública, Governo do Estado. Tivemos aí, né, nessa nossa primeira parte aqui do programa Empreendendo, hoje, trazendo, né, um bate-papo com Celso Ricardo, ele que é consultor em agronegócio, trabalha no Rio Grande do Sul, tem a sua empresa de consultoria, e que nós hoje conversamos sobre a parte do coco, falando sobre a cocicultura do coco aqui no Ceará, onde nós, aqui em Paraipaba, somos a capital brasileira do coco. E hoje, né, para poder a gente complementando também, agora vindo para a área educacional, nós tivemos essa semana em Paracuru, no Colégio Educandário, que é uma escola particular de Paracuru, que também tem uma co-irmã aqui na cidade de Paraipaba, que é o CIEP. Então, nós estivemos lá e entrevistamos, né, a diretora-geral da escola, que é a Dona Ivete, e também o seu filho, que é o Alberto, que também trabalha na área também da agricultura com a Agropar. E fomos lá para a gente conhecer, né, como foi que surgiu a escola Educandário e, posteriormente, a escola CIEP, que hoje, né, é uma escola que já está com mais de 20 anos no nosso mercado aqui de Paraipaba e que já levou muitos alunos, né, ao ensino superior, já tem alunos, né, que hoje já estão no mercado de trabalho, que passaram pelos bancos da escola CIEP, como também do Educandário lá em Paracuru, né? Que nós temos gente na área da informática, gente na área da medicina, e quase em todas as áreas, tanto o CIEP como o Educandário tem. E nós vamos aqui também agora, né, apresentar um vídeo, né, de uma entrevista que nós tivemos com a Dona Ivete, desculpa aí, foi uma entrevista, e vamos já mostrar para vocês aqui. Vamos pedir aqui à produção que coloque no ar, para poder, né, vermos o que a Dona Ivete mais o Alberto Félix tem a nos dizer sobre essas duas escolas aqui no Ceará, e mais precisamente aqui no Vale do Curu, em Paracuru e em Paraipaba, não é isso? E nós vamos mostrar, né, que o Colégio CIEP, né, que também com a Agropar é um parceiro nosso aqui do programa Empreendendo, e que nós temos, né, o prazer, né, de mostrar o conteúdo, a diversidade, a cultura, o que o Colégio CIEP mais o Educandário traz de benefício para aqueles que estudam nessas escolas. Então, nós desejamos, né, que você que tem um filho que precisa estudar, e que tanto em Paracuru como em Paraipaba, veja o potencial que a escola CIEP e Educandário tem na nossa área do Vale do Curu. E nós queremos, né, desde já, né, falar para você, telespectador, tocando no assunto passado, aquele que estão na área do produtor rural, que vocês procurem, principalmente aqui na área do coco, como também da alimentação, na área também da agricultura familiar, procure se unir para a gente poder ter uma maior condição de a gente acabar com esse negócio do atravessador e o produtor rural ter como viabilizar, né, o seu negócio, o seu empreendimento e trabalhar com mais condições, procurando também incentivar a área pública para poder ajudar, dando também incentivos para poder se ter um bom vereador, um bom prefeito, um bom deputado e também um bom senador.
Então, a gente procura ver. Agora, quem fazemos o agronegócio, quem faz o negócio prosperar, somos nós mesmos que estamos aqui, que nós temos de dinamizar para poder a gente ter uma condição melhor e mais digna de vida para a pessoa e para os filhos e também para os netos. E voltando agora, nós vamos já trazer aqui para vocês essa entrevista que nós tivemos lá em Paracuru no início da semana com a Dona Ivete e o Alberto. Já está pronto, produção, aí? Em instantes, né, nós estamos aqui, nós vamos aqui continuar falando que também, né, agora no mês de setembro, que já esteve aqui conosco, aqui na final do mês de setembro, que teve a regata, que teve aqui o Conselho Federal de Administração e o Conselho Estadual de Administração, né, o CRA e o CFA, e que participou aqui na regata com 60 jangadas, levando a marca dos administradores, né, que esse ano completa 60 anos. E agora, no mês de setembro, vai ter muitas homenagens no Brasil inteiro, né, sobre os 60 anos dos administradores, onde no Ceará aqui, vão ser homenageadas várias figuras políticas, também da área comercial, da área industrial, da área de serviço e também professores, aqueles que realmente contribuíram para a administração no nosso estado e também no nosso país. E agora vamos botar no ar a entrevista que nós fizemos com a Dona Ivete e o Alberto Félix. Nós estamos aqui, aguarde aí, porque houve aqui um problema aqui de uma queda de energia, mas nós estamos botando e continuando aqui a gente falando, né, sobre os administradores. Estamos aí vendo, vai entrar no ar agora a entrevista com a Dona Ivete e o Alberto. Estamos hoje aqui em Paracuru, no Educandário, né? Onde viemos aqui para poder a gente conhecer mais a escola e bater um papo aqui com a Dona Ivete. Estou aqui agradecida em recebê-los vocês aqui da nossa cidade, co-irmã Paraipaba, que eu muito amo, para alguns questionamentos, para vocês terem ideia como foi a trajetória do Educandário. Como foi essa ideia que surgiu o Educandário? Foi fundado em 1978. Eu já trabalhava como diretora em outra escola anteriormente e fui convidada para comprar uma parte da instituição, que na época era o Domingos Henrique. E eu, como sou louca por educação, desde muito cedo comecei a minha profissão como professora em outras escolas e eu vim com garra. Aí depois meus filhos me apoiaram, a mamãe, que de início também não apoiou, mas depois concordou. Quando eu falei isso para eles concordaram. Porque eu digo, não, eu vou lutar e vou colocar essa escola para frente. E assim nós estamos, graças a Deus, conquistando todos os nossos sonhos. Como foi que se deu esse crescimento do que está hoje a escola CIEP? Paraipaba, a gente funcionava numa escola pública, cedida pelo prefeito da época. Só que depois ele solicitou, o outro prefeito que entrou, quis o prédio. E a gente não fica na rua, como se diz. E a gente começou do nada. Aí a mamãe dizia assim, menino, como é que vai funcionar com essa escola? Eu digo, com 2 salas, 3 salas, vamos começar. E aí a mamãe começou a ver que não tinha jeito mesmo, eu pedi, mamãe, me ajuda, a senhora tem dinheiro, me ajuda a construir uma sala. Ela começou a me ajudar a construir uma sala, depois mais uma, como assim, foi de uma em uma. Fazia 2, depois mais uma. De repente, hoje, 13 salas. Mas começamos a construir de uma em uma, porque era recurso próprio. Não tinha ajuda nem municipal, nem federal, nem estadual. Nosso concorrente, que na época era o Colégio da Senec, né? Que era um grande concorrente. Por que ele era concorrente forte? Porque todo mundo só falava, só quem estudava na outra escola, que era rico. Nossos alunos respondiam assim, mas o CIEP é onde estão os melhores professores. Porque eu trazia, na época, professor de Fortaleza e de Paracuru, para ministrar aula em Paraipaba.
Então, a comunidade começou a reconhecer o nosso trabalho de melhorar cada vez mais a escola. Dona Ivete, o CIEP, como também o Educandário, hoje funciona do infantil ao ensino médio e também tem a parceria com universidades. E hoje a senhora conta com o apoio de uma boa equipe, tanto no Paracuru como na Paraipaba. Alberto, agora você entrando aqui, você levando a área administrativa e financeira, o que já tem programado, planejado para 2026? Quais são as ideias? O que a gente pode levar para o mundo, né, da área de educação, tanto de Paraipaba como Paracuru? Bom, Carlos, para o ano de 2026, o que nós já implantamos, consolidamos aqui no Paracuru o EAD, que justamente são os cursos de graduação e pós-graduação, já que na Uninasal nós possuímos 50 cursos de graduação e mais de 300 cursos de pós-graduação. E o que nós estamos planejando para o ano que vem é justamente a implantação dos cursos técnicos profissionalizantes. O objetivo é aproveitar o período noturno da escola e colocar os cursos profissionalizantes, não só aqui no Educandário, como no CIEP lá na Paraipaba. Agradeço a atenção que tivemos aqui da Dona Ivete e do Alberto nos recebendo, né? E trazendo o que é a educação CIEP e Educandário. Como vocês viram aí, nós apresentamos, né, essa pequena entrevista que nós fizemos com a Dona Ivete e o Alberto do conglomerado CIEP Educandário. E, finalizando, né, o nosso programa de hoje, nós vamos apresentar aqui também um vídeo do que vai acontecer no mês de outubro, nos dias 8, 9 e 10, em Fortaleza, né, no Hotel Praia Centro, que é a FENACOCO 2025, que já está a sua 10ª edição. Então, a gente quer mostrar aqui e dizer, né, que você, produtor rural da nossa região, do nosso município, entre em contato para você poder participar da FENACOCO e que nós aqui da TV Litoral e do Jornal Paraipaba estamos aqui, né, para ajudar você que precisa e que quer ir para poder participar da FENACOCO. Vamos apresentar aqui o vídeo, convidando você, produtor rural da nossa região, para comparecer à FENACOCO 2025. E finalizando, né, nosso programa de hoje, siga a TV Litoral e o Jornal Paraipaba lá no YouTube, deixando lá o seu like, como também nas outras redes sociais, se inscrevendo e vindo conhecer as novidades que o Jornal Paraipaba e TV Litoral está tendo e o que está vindo aí para poder no mercado da região do Vale do Curu, com novas novidades que nós estamos trazendo para o mercado da nossa região. E lá vendo os nossos conteúdos que nós lançamos todos os dias, principalmente no Jornal Paraipaba, e propagar, né, essa ideia do desenvolvimento do nosso município, que ele, né, passa pelas mãos de quem vive aqui nessa terra, né? E, desde já, agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores, como a Nepo Fecha, a Agropar, o Bangalô Sol de Lagoinha, e também o apoio institucional que nós temos da Câmara Municipal de Paraipaba, na pessoa do seu presidente, o vereador Felipe do Arnóbio, mais conhecido, né? E também a TV Litoral, na direção do Diel Castro, e também na produção da Juliana Vieira. E dizer que uma informação que nós temos para levar, que amanhã, dia 21, a partir das 12h40, na Escola Profissionalizante Flávio Gomes Grangeiro, está sendo lançado o programa PEN, né, que é o Programa de Incentivo e Ajuda às Mulheres, que vai ser através da vice-presidente
Câmara Municipal de Paraipaba, a Priscila Meirelles, juntamente que vai dando o apoio do seu presidente, o Felipe de Souza, conhecido como Felipe do Arnó. E desde já, né, agradecer a você que esteve conosco nesse programa de hoje, desejando, né, um final de tarde maravilhoso, também um final de semana que já está se aproximando, e dizendo que na próxima quarta-feira estaremos aqui de volta com mais um programa Empreendendo. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.